Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né, do habitual. Hoje eu não vou dar nenhuma aula, não vou falar sobre nenhum assunto específico. Hoje eu estou aqui para fazer a correção da prova da Unicamp 2024, né? Prova essa que foi realizada agora nesse último domingo, 2 dias atrás. Estou gravando aqui no dia 31. A prova foi realizada no domingo, dia 29 de outubro de 2023. E eu farei com vocês aqui a correção das questões de história, da prova de história. Lembrando que eram vários modelos de prova. Esse modelo que vocês estão vendo aqui é a prova Q e Y, tá? Então, a ordem das questões elas estão variadas conforme o tipo de prova. Então, nesse modelo aqui que é o Q e Y, a prova de história ela começava na questão de número 13, tá? Por isso que essa que vocês estão analisando aqui, vão analisar comigo. Gente, é importante algumas coisas iniciais, né? A prova da Unicamp, ela trouxe justamente a perspectiva de todos os vestibulares na área de humanas, né, recente. Que é o quê? Ela trouxe questões interdisciplinares. Vocês vão ver que essa questão 13 aqui é uma questão interdisciplinar. Ela não foi uma prova conteudista. Você conseguia acertar praticamente toda a prova de história sem ter um conhecimento prévio. Claro que esse conhecimento prévio ajudava muito, só que ao analisar os textos, né, e interpretá-los, vocês conseguiriam responder. Bom, sem mais delongas, vamos direto à questão. Então, nós temos um texto aqui, como vocês estão vendo, estudos publicados na Natural Geoscience e na revista Science apontam para a queda acentuada das temperaturas na Europa e na Ásia a partir do ano 536, gerando a chamada Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia. As mudanças nas temperaturas podem ter sido causadas por erupções vulcânicas, cujos efeitos foram reforçados pelas correntes oceânicas, pela expansão do gelo e pela coincidência de um mínimo solar, século VI. A conjugação desses fatores teria gerado mudanças efetivas na história, já que a agricultura e a pastagem teriam sido diretamente atingidas. Exemplos dessas relações entre o clima e a história humana podem ser encontrados na antiguidade, como a invasão da Europa por vários povos das estepes, a queda do Segundo Império Persa, a entrada dos turcos na Anatólia, o início da expansão árabe, entre outros. Gente, olha que texto interessante, né? Quando a gente estuda história, que nem ele fala aqui da antiguidade tardia, né? Ou que a gente conhece também popularmente ele como início, a passagem da antiguidade para o início da Idade Média, né? Só que ele dá vários outros exemplos aqui no final. Mas qual que é o objetivo desse texto? Esse texto ele traz uma outra abordagem que é pouco vista em sala de aula, que é a abordagem seguinte, né? Muitas vezes as crises econômicas, crises políticas, crises sociais, desmonte de impérios, sociedades, elas aconteceram, né, por fatores climáticos, né? Não só por fatores climáticos, mas como fatores climáticos acabaram influenciando ao longo da história, né? A gente fala da crise do Império Romano, a gente fala dali do início da Idade Média, geralmente em sala de aula, das crises na agricultura e tudo mais, a gente até cita algumas vezes algumas mudanças climáticas, mas dá ênfase muito mais em outras coisas, né? E esse texto ele está mostrando que muitas vezes essas mudanças climáticas e entre outros fatores naturais foram fundamentais para mudanças da história, tá? Então é interessante a gente pensar a partir dessa perspectiva. E aí ele vem, bom, vamos ver o que que ele vai perguntar, né? Com base em seus conhecimentos sobre a antiguidade e tendo em vista o excerto anterior, é correto afirmar que, então, com base no que você sabe sobre a antiguidade e, né, com base no que o texto apresentou, qual que está correta? Letra A. A história do planeta Terra e a história humana são indissociáveis? Sim. Eventos do século VI são bons exemplos disso. Mudanças no ecossistema teriam gerado peste, fome e escassez, levando a deslocamento de povos. Gente, se vocês repararam bem, é basicamente o que o texto está falando, né? Essa alternativa A. Falando de que povos migraram para a Europa, né? Ali na chamada Antiguidade Tardia. Gente, vamos pensar o seguinte: o que que a gente aprende na escola?
ali na passagem da queda do Império Romano para o início da chamada Idade Média. A gente fala que vários povos germânicos, povos também que vinham das estepes, povos da Ásia, começaram a atacar a Europa, os hunos, os povos germânicos, que eram chamados de bárbaros pelos romanos e tudo mais. Só que olha que interessante, o texto está mostrando que uma outra abordagem que a gente quase não fala, mesmo em sala de aula, né? Esses povos estavam buscando terras? Estavam. Mas por quê? O próprio texto está dizendo aqui, olha o que que aconteceu, né? A partir do ano 536, que seria bem ali o início da chamada Alta Idade Média, né? A chamada Pequena Era do Gelo da Antiguidade Tardia tiveram mudanças climáticas que fizeram com que povos se deslocassem. Isso afetou a agricultura e tudo mais. Então a resposta, querendo ou não, estava no texto. Se você lembrasse um pouquinho ali da crise do Império Romano, o início da Idade Média, que a Europa ela começa a ser muito atacada e invadida, isso poderia ajudar. Mas não necessariamente você precisaria ter esse conhecimento para acertar essa questão. Então a alternativa A é a alternativa correta, nessa primeira, tá? Eu não vou ficar analisando alternativa por alternativa em todas, até porque senão o texto vai ficar, o vídeo vai ficar muito extenso, tá, gente? Então vamos ser mais objetivos. Vamos para a próxima, a questão 14, né? Como vocês estão vendo aí, ali mais um texto, só que esse mais curto, né? Essa questão 14. Vamos lá. Dos pretos é tão própria e natural a união que a todos os que têm a mesma cor chamam parentes. A todos os que servem na mesma casa chamam parceiros. E a todos os que se embarcam no mesmo navio chamam malungos. De quem é esse texto? Padre Antônio Vieira. Quando ele fala dos pretos e fala que embarcam no mesmo navio, ele está se referindo aos navios negreiros, claro, tá? Vamos ver o que que ele pergunta, né? Sobre as comunidades de malungos no período da escravidão, é correto afirmar, de acordo com o texto. Gente, vocês precisavam saber o que que eram malungos? Não. O texto está falando. Olha o que que ele diz no final do texto. A todos os que se embarcam no mesmo navio chamam malungos, tá? Então, o padre Antônio Vieira, nesse texto, o que que ele está falando, né? Que os negros, eles, segundo o padre Antônio Vieira, né? Eles tinham uma propensão para se unir em diversas ocasiões, tá? Ele até começa falando, ó, dos pretos é tão natural a união que todos que têm a mesma cor se chamam de parentes. Então, e aqui, gente, dá para a gente fazer uma reflexão, tá? Essas pessoas, quando elas eram trazidas da África para o Brasil, por exemplo, muitas vezes elas vinham de povos diferentes lá na África. Aliás, isso era muito comum, né? Quando um navio negreiro embarcava em direção à América, as pessoas, né, o traficante de escravos, o responsável por colocar as pessoas também nos navios, ele procurava separar famílias, separar pessoas que pudessem dialogar entre si, colocavam de preferência pessoas de povos diferentes dentro do mesmo navio. A mesma coisa acontecia aqui no Brasil, quando um senhor de engenho, por exemplo, ia comprar escravos, ele buscava comprar escravos que não falassem a mesma língua, muitas vezes, para dificultar nessa união, as fugas e por aí vai, as revoltas, né? E aqui o padre Antônio Vieira basicamente está falando isso, ó, que essas pessoas elas se reinventavam. Elas se reinventavam. Porque muitas vezes essas pessoas elas eram tiradas de povos inimigos lá na África, mas uma vez unidas nesse horror da escravidão, elas tinham que se reinventar. E ele até fala aqui, né, que elas se uniam facilmente. Se tinham a mesma cor, se chamavam de parentes. Que serve os escravizados que serviam dentro de uma mesma casa se chamavam de parceiros. E todos aqueles que estavam dentro do mesmo navio negreiro se chamavam de malungos. Ponto. É isso que o texto está falando. Sobre as comunidades de malungos no período da escravidão, é correto afirmar, de acordo com o texto, que são formadas nos laços entre africanos de múltiplas etnias, os quais haviam atravessado juntos o Atlântico? Sim, sim. Olha nas outras, no encontro dos africanos nas senzalas, no exercício do ofício. Não, os malungos que ele fala aqui são os que se encontravam nos navios para atravessar o Atlântico. C, no Novo Mundo, que seria aqui a América, por pessoas de uma mesma etnia que se reconheciam como iguais? Não. Essas pessoas vinham de diversas etnias. Nos quilombos rurais e urbanos, formados por escravizados fugidos de muitas etnias? Não, ele fala que os malungos eram aqueles escravizados, né, que, como eles se chamavam, dentro do navio negreiro, né? As pessoas que atravessavam junto
o Atlântico, né? Nesses navios negreiros se chamavam de malungos. Então, letra A, mais uma vez. Como vocês viram, mais uma que não era preciso, tá? Não era preciso ter conhecimento prévio. Não era, tá? Então, como eu falei, tranquilas questões até aqui, tá? Vamos para a questão 15, aqui embaixo. Ah, essa questão é interessante, hein, gente? Segundo ano consecutivo que a Unicamp cobra uma questão sobre a independência do Brasil, sobre a criação, né? No ano passado eles tinham colocado lá o quadro do Pedro Américo, comparado com o do Vitor Meirelles, da Primeira Missa, falando dessa construção da identidade, né, nacional. Aqui é um texto que vai falar da participação dos indígenas no processo de independência do Brasil. Então vamos lá. No processo de independência, várias tropas indígenas foram recrutadas para proteger o território contra uma possível invasão portuguesa no litoral cearense entre setembro e novembro de 1822. Já os índios da Vila dos Simbres, em Pernambuco, se posicionaram em 1824 a favor de Dom João VI, opondo-se à independência e à Constituição. No entanto, o que parecia ser mais comum era o engajamento dos índios no projeto do Brasil independente, identificando-se como brasileiros. Nas revoltas, buscavam muito menos se contrapor aos europeus e, assim, lutar por uma nova posição social que não mais os obrigasse ao trabalho forçado. Olha que texto interessantíssimo, gente. É, no vídeo que eu fiz recente no meu canal, que eu dei algumas dicas para a prova do Enem, eu falei exatamente disso aqui que caiu na Unicamp. Cada vez mais os vestibulares têm cobrado os indígenas, os escravizados, as mulheres, né, como protagonistas da história do Brasil, não somente como vítimas do horror da escravidão e da colonização, mas também como protagonistas. Olha que interessante esse texto, ele mostra que indígenas lutaram na independência do Brasil. Vamos lembrar que a independência do Brasil não se resume ao 7 de setembro com aquela narrativa pacífica e monárquica, né? Não. Tiveram muitas guerras, especialmente no norte e nordeste do Brasil. Né? E muitas regiões só conseguiram aderir à independência em 1823 e não no 7 de setembro de 1822. E nessas guerras de independência no norte e nordeste, tiveram muita participação, né? Os indígenas, os africanos, as mulheres lutaram. E aqui nesse texto mostra que, inclusive, tinha alguns indígenas que eram contra a independência do Brasil e outros que eram a favor. E que muitos lutavam justamente pelo quê? Pelo fim da escravidão, porque os indígenas continuaram sendo escravizados no Brasil. Tá? Então, olha que interessante, os indígenas eles tinham consciência, sim, do que estava acontecendo no país e tinham projetos específicos para a independência do Brasil, para o que eles queriam para si, tá? Assim como os africanos também lutaram e lutaram pela abolição da escravidão, coisa que não aconteceu. Então vamos à pergunta. Tendo em vista seus conhecimentos sobre a participação dos povos indígenas no processo de independência, e considerando o texto do blog citado, assinale a alternativa correta. As disputas dos ameríndios em torno do ser brasileiro visavam a manutenção da ordem social vigente? Não, gente, no final do texto está falando que eles lutavam contra o regime de trabalho forçado. Então, não, eles queriam mudanças. B. As populações indígenas participaram com projetos políticos específicos dos processos de independência? Sim, sim, é o que o texto mostra, né? Tinha indígena que queria uma coisa, grupos indígenas que queriam outras. Eles tinham projetos específicos e lutaram na independência. Então, essa aqui está correta, letra B, tá? Na 15, letra B. Então, vocês estão vendo, gente, mais uma. Dava para acertar sem ter conhecimento prévio? Sim. O conhecimento prévio ajudava? Ajudava. É claro que ajudava, não vou falar que não. Mas dava para acertar só com a leitura do texto. Bom, vamos à próxima. Muitos fotógrafos no século XIX registraram obras de engenharia. O francês Edouard Baldus atuou primeiro como pintor e depois como fotógrafo. No inventário de monumentos arquitetônicos da Comissão dos Monumentos Históricos, 1851, na França. Suas fotografias sobre esses monumentos renderam-lhe fama de fotógrafo de arquitetura. Sob encomenda, Baldus editou um álbum para a Companhia dos Caminhos Férreos do Norte
e registrou estações, instalações ferroviárias, portos, cidades. Ao longo desta via entre Paris e a cidade de, enfim, nem sei como pronuncia isso, né? A Rainha Vitória ganhou um exemplar dessa publicação. Olha que interessante, gente. Olha, mais uma vez eu repito, o texto vai ajudar muito a responder essa também. Mas o conhecimento do período histórico ajudaria também muito. Porque esse texto aqui está falando, primeiro, que a fotografia era uma novidade do século XIX. Era uma novidade, tá? Assim como as ferrovias, que ele cita aqui, né? Que o francês aqui, o Edward Baldus, né? Ele, ele era pintor e depois se tornou fotógrafo, né? E ele fotografava monumentos arquitetônicos. E, como mostra aqui no final, ele chegou a fotografar estações ferroviárias, portos, cidades. Gente, vamos lembrar que a ferrovia também era uma novidade. E nós estamos falando aqui do contexto da segunda Revolução Industrial e que depois vai caminhar para o início da chamada Belle Époque na Europa. Um período de muita exaltação da ciência. Poxa, os caras estão fotografando as ferrovias. E até falam que mandaram um exemplar para a Rainha Vitória, né? Porque se tinha uma coisa que era valorizada na Europa nesse período aqui, era o que eles chamavam de civilização, né? Que eram as linhas de trem, que eram os grandes monumentos, que era o aço, né? Tudo que estava relacionado à ciência e tecnologia da época, inclusive a fotografia. Então, pensando nisso, vamos para as alternativas. Tendo em vista seus conhecimentos sobre o mundo contemporâneo e considerando o texto, assinale a alternativa correta. Na Europa do século XIX, a difusão social das fotografias das obras públicas se dava por meio de jornais impressos, com baixa circulação? Não, gente. E restrita aos estudiosos? Não. O próprio texto fala que é algo extremamente valorizado, tá? E, enfim, então essa não pode ser. Não tinha e outra que os jornais não tinham baixa circulação não, tá? Aliás, os jornais tinham uma circulação altíssima. No século XIX, a dissociação entre fotografias de obras públicas e a vida política europeia expressa a desvalorização da técnica e do conhecimento científico positivista. Se tem uma coisa que os europeus exaltavam nesse período aqui, era a ciência e a tecnologia. Então, essa não. A fotografia teve vários usos e funções no século XIX, entre eles o de compor inventários arquitetônicos e retratar obras de engenharia. Sim, é o que o texto está falando. E D, o álbum fotográfico dado à Rainha Vitória era um gesto diplomático que mostrava o descontentamento francês com a política inglesa. Aí você está descontente com alguém, você manda um presente, não faz sentido, né? Então, letra C. Acredito que essa sem grandes dificuldades. Próxima, 17. Aqui nós temos uma imagem, né? Sempre, pessoal, fiquem muito atentos às legendas das imagens, tá? Então estamos vendo mulheres, analisem bem, né? A cara dessas mulheres já diz tudo, que elas não estão numa situação nada confortável. Agora vamos ver o que a legenda diz. Imagens de mulheres de conforto, entre aspas, né? Em 1944, na Coreia do Sul. E ali está embaixo, né? O que que eram mulheres de conforto na Coreia do Sul, termo usado para designar coreanas, filipinas e chinesas obrigadas a se prostituírem em bordéis usados por militares japoneses. O horror, né, gente? Um dos horrores das guerras, que a gente sabe que, lamentavelmente, né, a guerra traz muitos horrores, especialmente aí para as mulheres que constantemente ao longo da história foram violentadas, né, abusadas, ainda mais em períodos de guerra. Então aqui nós temos mulheres na Coreia do Sul, coreanas, né, sendo abusadas por soldados japoneses, né? Vale lembrar que em 1944 está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. O Japão tinha ocupado grande parte dos territórios na Ásia. O Japão tinha invadido o Vietnã, o Japão tinha invadido a Coreia, né? O Japão atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, né? O Japão invadiu as Filipinas, a Tailândia, a China, a Malásia, tudo que vocês podem imaginar ali no leste asiático, tá? E, né, cometendo essas atrocidades que vocês estão vendo. Os soldados ficavam longe de casa, então eles usavam as mulheres, literalmente, esse é o termo horrível, mas é o termo adequado, usavam as mulheres das populações locais por onde eles passavam.
Vale lembrar que isso não foi feito só pelos japoneses, tá? De qualquer maneira, vamos à pergunta, né? Então vamos lá. É correto afirmar que a fotografia anterior foi produzida durante a Guerra Fria? Já para por aí, porque é 1944 a fotografia. Nem tinha acabado a Segunda Guerra, então já está errada, tá? Não é Guerra Fria ainda. B. Comprova a ação dos soldados norte-americanos. Soldados norte-americanos, está falando de soldados japoneses. Então já para também. Traz a imagem de mulheres enfileiradas, capturadas e obrigadas a se prostituírem durante a Segunda Guerra Mundial. A violação sexual tem sido usada historicamente como arma para fragilizar os supostos inimigos, já que as vítimas da violência sexual trazem marcas de humilhação e da limpeza étnica e têm os laços sociais destruídos? Sim, é isso, tá? É isso. E a D também não poderia ser porque fala da Guerra das Coreias. Gente, a Guerra das Coreias, entre a Guerra da Coreia na Guerra Fria, né? É entre 1950 e 53. A foto é de 44. Então não era difícil eliminar as outras alternativas, tá? Letra C. Próximo, 18. Olha só, uma questão sobre ditadura militar no Brasil, né? Também que tanto a Unicamp quanto a FUVEST gostam muito de cobrar, né? Bom, vamos lá. Prisões e torturas igualmente triplicaram, principalmente as de jornalistas. Dentre elas, a mais emblemática foi a de Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, que, embora fosse militante do PCB, não desenvolvia atividades clandestinas nem pertencia aos quadros do partido. Herzog foi assassinado dentro do DOI-CODE, sendo a versão oficial da sua morte falsamente atribuída a um enforcamento. É famosa essa imagem, né? Em sua autobiografia, Rita Lee publicou o bilhete de Elis Regina, que fazia menção a uma música feita para Vlado, e que obviamente fora censurada. Aí colocaram a questão da Rita Lee, né, também, que foi um nome importante ali de oposição à ditadura militar, lembrando que a Rita Lee faleceu esse ano, né? Então, uma prova aí trazendo questões atuais também em relação a um nome que foi bastante falado, né? Esse ano. A partir da leitura do texto e seus conhecimentos a respeito desse período da história do Brasil, é correto afirmar sobre os eventos narrados que Rita Lee, Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros artistas nacionais, tiveram suas músicas censuradas pela ditadura militar, apesar da manutenção da garantia constitucional da liberdade de expressão? Pera lá, né, gente? Como dá para afirmar que a Constituição garantia a liberdade de expressão se tinha um negocinho chamado Ato Institucional número 5, né? Então, obviamente que não. Claro que não, essa está errada. A ditadura militar permitiu a continuidade do Partido Comunista Brasileiro? Já para aí. Não, só tinham dois partidos políticos, Arena e MDB, muito menos o Partido Comunista. C. Centros de detenção da ditadura militar, como DOI-CODE, operavam dentro da legalidade constitucional, sendo que os presos políticos ou não eram fichados e tinham direitos à defesa. Gente, o ato institucional número 5 aboliu o direito ao habeas corpus, suspendeu o direito ao habeas corpus em caso de crime político. Você não tinha direito à defesa, não tinha direito a advogado, não tinha direito de responder em liberdade, nada disso. Vladimir Herzog e outros jornalistas foram vítimas da perseguição política, prisões, torturas e execuções realizadas por militares, com apoio de parte da sociedade civil em nome da ideologia de segurança nacional. Certinha, letra D. Por isso que a gente chama de ditadura civil-militar, porque grande parte do empresariado, dos latifundiários, dos setores reacionários e conservadores da sociedade apoiaram o regime militar de 64 a 85, com a justificativa de uma segurança nacional, né? E combate ao comunismo. Então, letra D. E para nós finalizarmos, a última questão de história, olha que interessante essa aqui, né? Colocaram uma imagem do Papa que circulou no começo desse ano, né? Feita pela inteligência artificial. Muita gente achou que era verdadeira essa imagem quando circulou. E ali embaixo, ali ao lado, nós temos uma outra imagem, né, da Maria Antonieta lá. Vou colocar aqui um pouco mais para o lado para vocês verem melhor, né? Mas enfim. E aí, né? Olha lá, ó, imagem postada do Papa, né? Em março de 2023, uma comunidade de fóruns na página específica do Mid Journal, Journey. Essa página reúne criações feitas
Ferramenta de inteligência artificial. Ferramenta que permite criar imagens hiperrealistas a partir de uma descrição em texto. A imagem viralizou a partir do Twitter. O Papa nunca usou aquele casaco branco. Estava estiloso, é verdade seja dita, se tivesse usado. E a outra ali, né, tradução. Eu apenas respiro por você. Um beijo, meu belo anjo, né? Panfleto anônimo produzido na França pré-revolucionária do final do século XVIII, retratando a rainha Maria Antonieta em um romance com a sua amiga duquesa Yolande de Polignac. Gente, se teve alguém que foi difamada na história, foi a Maria Antonieta, né? Ali, ela beijando uma amiga dela, né? Gente, a Maria Antonieta inventavam todo tipo de mentiras sobre ela, vocês podem imaginar. Inclusive a frase que ela nunca disse, né? Se não tem pão, que coma um brioche. Mas vamos ver qual que é o propósito aqui, né, da questão. Com propósitos diferentes, então, olha, vai fazer uma comparação. Com propósitos diferentes, ambas as imagens promovem a desinformação. Olha que tema atual, né? Misturando história com fake news, desinformação. Comparando historicamente os dois exemplos de desinformação, é correto afirmar que as campanhas de desinformação podem ser encontradas em diferentes contextos? Até aí tá certo. Como visto no uso do panfleto da rainha pela coroa francesa, com o objetivo de defender a monarquia? Não. Você acha que quem estava fazendo aquele panfleto da Maria Antonieta estava defendendo a monarquia? Obviamente que não, gente. No século XVIII e no século XXI, a produção e a circulação de fake news e desinformação são controladas pelos aparelhos de censura que revisam conteúdos orais impressos, ainda que estruturados a partir de tecnologias diferenciadas. Não, gente. Não. Né? Nos países que são democráticos, não há censura. Tá? Na era digital, a ruptura causada pelo uso da inteligência artificial e seu potencial na produção de desinformação está ao alcance do público, na instantaneidade e no realismo da imagem. No início da contemporaneidade, as manipulações em imagens e em notícias eram acessadas pelo público através de jornais e panfletos. Sim, corretíssima, né? Hoje, com a inteligência artificial, é muito mais fácil, inclusive, você criar realidades falsas, né? Enfim, produzir desinformação. Hoje se produz muito mais, né? Agora, no início da contemporaneidade, da idade contemporânea, que começa com a Revolução Francesa, que é o que ele diz, né? Essas imagens o público tinha acesso através dos jornais e panfletos, como vocês estão vendo aí, tá? Bom, gente, então o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Não achei uma prova difícil, uma prova muito interpretativa, tá? Uma prova social, como é de se esperar, interpretativa. Então, foquem bastante nos textos, nas provas vestibulares, leiam com atenção, analisem bem as imagens, que será sucesso. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima.